Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os Planos de Estudos Tutorados de Minas Gerais, os PETs, o PET 2021. Essa semana começamos o PET Volume 2. Vocês já devem ter visto que o PET Volume 2 tem 6 semanas. Então se inscreva no canal, porque todo domingo tem vídeo novo aqui, beleza? Então pegue seu caderno e vamos juntos fazer as atividades dessa semana. Pessoal, essa semana a gente vai relembrar um pouco o que é o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que começou na Europa a partir do século XVII e ganhou força no século XVIII. A França é considerada o país que liderou intelectualmente o Iluminismo europeu. Tinha como principais características a valorização da razão e a crença de que o pensamento era a única luz capaz de iluminar as trevas, o Antigo Regime. Então a gente tem na Europa o Antigo Regime, que é o regime absolutista, em que o rei tem o controle absoluto da sociedade. O poder está todo concentrado na mão do rei. O iluminismo ele vai ser um movimento intelectual que, entre as diversas coisas que eles vão questionar, está o próprio antigo regime. Então a gente vai ter aí vários pensadores, alguns pensadores que vão discutir sobre a razão, sobre a política, sobre a economia. A gente vai ter um avanço aí nas ciências, a gente vai ter aí como exemplo aí o Newton com a lei da gravidade, entre outros grandes pensadores aí. O Montesquieu com a divisão dos três poderes. Então o iluminismo ele vai ser muito importante porque ele vai modificar a forma como as pessoas pensavam aí, e essas ideias iluministas vão acabar se difundindo aí entre diversas regiões. Bom, o PET traz pra gente um pensador muito importante que vai ser o John Locke. Ele vai ser considerado o pai do liberalismo político, que negava a origem divina do poder dos reis e defendia a ideia de que os cidadãos deveriam ter o direito de resistirem aos governos autoritários, além de terem amplo direito à propriedade privada. Então, o John Locke acreditava que não deveria existir um poder centralizado na mão de uma pessoa só, que esse poder não vinha de origem divina e que a população deveria ter o direito de se revoltar caso o governo fosse um governo autoritário. Ele ia justamente contra o antigo regime. Olha só, para ele os direitos naturais dos seres humanos são o direito à vida, à liberdade e a propriedade privada, que devem ser garantidos por lei. Então o governo ele tem que garantir esses direitos aí. E se for um governo autoritário, a população tem o direito de se revoltar. Já o Adam Smith, ele vai ser conhecido como o pai do liberalismo econômico. Por quê? Porque ele defendia que o mercado era controlado por uma mão invisível, regido pela lei da oferta e da procura, e que quando há mais procura do que produção, o preço sobe, e quando se aumenta a produção ou diminui a procura, o preço desce. Então, o que o Adam Smith acreditava? Que o governo, que o Estado, quando a gente fala o Estado, a gente está falando do governo, ele não deveria interferir na economia. Então, a economia deveria seguir livremente, porque para o Adam Smith existia uma mão invisível. A lei da oferta e da procura, por exemplo, ela iria reger o mercado, então o mercado não precisaria da interferência do governo. Então, enquanto o John Locke acreditava no liberalismo político, então o governo, a população teria direito a se rebelar contra o governo, o Adam Smith defendia o liberalismo econômico, em que não deveria haver a interferência do Estado na economia. Bom, agora vamos voltar um pouquinho e ver o que é o mercantilismo. Olha só, é um conjunto de ideias e práticas econômicas desenvolvidas pelos Estados europeus na Idade Moderna, entre o século XV e XVIII, como forma de assegurar o crescimento político e econômico e fortalecer as classes e grupos ligados às monarquias. O Estado passa a interferir diretamente na economia. Então, se o iluminismo, o liberalismo econômico, ele vai criticar a intervenção do Estado na economia, ele vai criticar justamente o mercantilismo, que era um conjunto de práticas que vinha sendo aplicado na Europa desde o século XV, que prega a ideia de que o Estado, ou seja, o governo, tem que interferir na economia e que só o governo interferindo na economia é que ela funcionaria de forma correta. De acordo com a lógica mercantilista, as colônias deveriam ser áreas fornecedoras de matérias-primas, metais preciosos, principalmente ouro e prata, pedras preciosas e madeira, açúcar e algodão, entre outros produtos para suas metrópoles, países colonizadores, a preços baixos, e deveriam comprar delas produtos industrializados a preços elevados. Então, a lógica mercantilista é o que foi
aplicada aí no Brasil, no caso de Brasil e Portugal, né? Brasil era colônia, Portugal era metrópole. O Brasil ele só podia comercializar com Portugal, né? Então o Brasil tinha que mandar matéria-prima para Portugal e comprar produtos de Portugal, né? Então essa é a ideia do mercantilismo, né? A ideia de que a metrópole, né, o país colonizador, ele deve explorar o país colonizado. Monopólio comercial aí, olha só. O Estado, no caso o poder real, concedia aos grandes comerciantes e banqueiros, burguesia, o direito de explorar a venda de produtos agrícolas através das companhias de comércio. As mais importantes foram a Companhia das Índias Orientais, que trazia produtos da Ásia, e a Companhia das Índias Ocidentais, responsável pelo comércio com as Américas. As metrópoles impunham à sua colônia o direito exclusivo de comercializar com as regiões colonizadas, o que chamamos de monopólio comercial. Então, pessoal, né, o Estado, o governo, ele fazia acordos, né, com essas companhias de comércio. E através dessas companhias de comércio, ela realizava, né, o comércio com as suas colônias. Aí a gente tem o monopólio comercial. O que é o monopólio? O monopólio é quando uma empresa só, ou uma pessoa, ou um país, né, um só, é responsável, né, é permitido que ele realize o comércio. No caso de, novamente aí lembrando de Brasil e Portugal, quem tinha o monopólio sobre o comércio no Brasil? Portugal, né? Então, isso aí que é o monopólio. No caso do Brasil, pessoal, a gente tem aí um caso interessante que, olha só, no Brasil tínhamos algumas fábricas, como as manufaturas de tecido e algumas metalurgias de ferro. Em 5 de janeiro de 1785, a rainha de Portugal, Dona Maria I, assinou um alvará determinando que todas as fábricas e manufaturas fossem extintas e abolidas do Brasil. Em pleno final do século XVIII, quando as ideias do liberalismo econômico já eram defendidas, esse alvará foi uma tentativa de reforçar as práticas mercantilistas. Então, como a gente viu, o mercantilismo ele é anterior, né, ao liberalismo econômico. Então, o liberalismo econômico vai começar a mudar as ideias e a dona Maria, né, primeira, ela vai querer reforçar a prática mercantilista. Então, ela vai proibir as fábricas no Brasil. Isso é prejudicial para quem? Para o Brasil, né, que passa a ter que comprar todos esses produtos de Portugal. Bom, aqui a gente então a gente já viu o que é o liberalismo e o que é o mercantilismo. E a gente vai ter então essa disputa entre o mercantilismo e o liberalismo. Por quê? O mercantilismo impunha o monopólio comercial às suas colônias nas Américas. Essas restrições eram contrárias aos interesses dos capitalistas europeus, principalmente ingleses, que desejavam vender seus produtos diretamente para os consumidores que viviam fora da Europa. Então, a gente tem o mercantilismo, os países querendo fechar o comércio das colônias, e a gente tem o liberalismo, os países que querem abrir o comércio, né? O colonialismo mercantilista opunha-se ao capital industrial, que começava no final do século XVIII, tendo como base as ideias do liberalismo econômico. Não intervenção do Estado na economia, livre comércio e trabalho assalariado, enquanto o mercantilismo defendia o monopólio comercial e o trabalho escravo. Isso é uma outra questão também, pessoal, que vai ser discutida, por quê? Para o liberalismo, é importante que haja mão de obra livre, que as pessoas sejam livres e recebam salário. Por quê? Porque eles são bonzinhos? Não, porque eles querem que as pessoas recebam salário para poder comprar mais produtos, né? Então a gente vai ter também essa briga aí, né, da questão da mão de obra entre o mercantilismo e o liberalismo. Pessoal, agora vamos às atividades. Lembrando que é importante que vocês façam as atividades, que vocês usem esse vídeo, né, para tentar corrigir as atividades e para ajudar vocês a fazerem, mas que vocês escrevam com as palavras de vocês, beleza? Então vamos lá. Na número 1, por que o século XVIII foi de profundas transformações na Europa? Aí eu trouxe um trecho do próprio Pett. Olha só. Surgiram novas ideias políticas defendidas pelos filósofos iluministas, que questionavam principalmente o absolutismo monárquico, poder total dos reis, os privilégios de nascimento da nobreza e o poder da Igreja Católica. Defendiam a liberdade de expressão e o surgimento de regimes políticos que representassem os interesses da maioria dos cidadãos. Então, por isso que a Europa vai passar por tantas transformações, justamente por causa dessas ideias iluministas, nessas ideias iluministas que vão procurar, né, acabar com os privilégios da nobreza, né, o poder da Igreja Católica, essas coisas, ok? Vamos para a próxima.
Na número 2, quais as consequências da expansão das ideias iluministas para as colônias das Américas? Vamos pensar o seguinte: quem era explorado pelo mercantilismo? As colônias. Quando as ideias iluministas começam a chegar aqui, a galera começa a pensar assim: opa, peraí, né? A gente não precisa fazer exatamente o que eles estão mandando. Então, olha só, mais um trecho do PET. Essas ideias chegaram nas 3 Américas e influenciaram inúmeras rebeliões contra o poder colonial e os processos de independência. Então, o processo de independência, né, da América vai ser influenciado por essas ideias iluministas. Número 3. Explica o liberalismo político e liberalismo econômico. Então, esses dois liberalismos a gente viu aí no texto, né? Outro trecho aí do PET, então todas essas respostas estão no PET, é só vocês lerem o texto direitinho que vocês vão localizar aí. O liberalismo político, que negava a orientação divina do poder dos reis e defendia a ideia de que os cidadãos deveriam ter o direito de resistirem aos governos autoritários, além de terem amplo direito à propriedade privada. Então esse é o liberalismo político. Okay? E o liberalismo econômico criticava o mercantilismo, que era um conjunto de ideias e práticas econômicas que vigorava na Europa desde o final do século XV e foram a base das formações dos impérios coloniais. Então, o liberalismo econômico ele criticava o mercantilismo e ele defendia, né, que a economia não deveria sofrer interferência nenhuma do Estado. Beleza? Na número 4, compare mercantilismo e liberalismo econômico. Essa aí tá fácil, né? A gente falou bastante disso. O mercantilismo tem a ideia de interferência direta do Estado na economia, já o liberalismo econômico acredita que não deve haver nenhuma interferência do Estado na economia. Lembrando que quando a gente fala Estado aí, a gente está falando de governo, né? Então o mercantilismo ele prega que o Estado interfere na economia, tem que interferir, e o liberalismo acha que ele não tem que interferir. Ok? Na número 5, o que é monopólio comercial? O monopólio comercial ocorre quando somente uma empresa comanda um mercado específico e compete apenas a ela fornecer determinado produto ou serviço. Então, o monopólio ele é muito prejudicial. Né? Por quê? Porque quando você tem uma empresa só vendendo algum produto, essa empresa pode vender pelo preço que ela quiser. Né? Então, por isso que o monopólio é tão prejudicial aí. Na número 6, por que o Alvará de Dona Maria reforçou as práticas mercantilistas adotadas por Portugal no Brasil? Por quê? Foi uma forma de reforçar as práticas mercantilistas. Ela tentou reforçar de que forma? Fechando as indústrias no Brasil. Então, foi uma forma de reforçar as práticas mercantilistas, fechando as indústrias daqui do Brasil. A número 7. Porque a partir do final do século XVIII, principalmente industriais ingleses começaram a defender a existência de livre mercados. A Inglaterra vai ser o primeiro país a se industrializar. Ela defendia o liberalismo econômico. Por quê? Eles desejavam vender seus produtos diretamente para os consumidores que viviam fora da Europa. Então eles não queriam que houvesse, né, o monopólio de Portugal, por exemplo. Eles queriam poder vender os produtos aqui para o Brasil, assim como para a Espanha e todas as regiões que eles quisessem. Bom, pessoal, então é isso. Boa semana, bons estudos e não se esqueça de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo, curtir, comentar e compartilhar com os colegas de vocês. As referências que eu utilizei, muito obrigado e até a próxima. Valeu!